Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aqui com mais uma conversa aí dos domingos, a tratar dessa, trocarmos ideias aí, um diálogo, sobre essa tenebrosa conjuntura, que esse show de horrores em que o Brasil está mergulhado aí desde pelo menos 2016, Enfim, então é uma série aí de acontecimentos, a própria pandemia continua gerando um quadro de tragédia aqui no Brasil a partir da irresponsabilidade, da atitude criminosa, ora por ação, ora por omissão, do presidente da República. Então, agora o Reino Unido, os sanitaristas do Reino Unido alertam para uma nova cepa aí do coronavírus, que seria a mais contagiosa, está gerando aí medidas mais intensivas, de isolamento lá no Reino Unido, na Inglaterra. Então, possivelmente, no Brasil a gente nunca se sabe porque Bolsonaro é um amigo, um amigo, irmão, camarada do vírus, Parece que ele quer que o vírus contamine toda a população. Então, aqui nós não sabemos, mas enfim, nós vamos bater um papo aí sobre isso. Mas antes, eu peço a vocês que, se estiverem no YouTube, que se inscrevam no canal, que deem um like, curtam o vídeo, vamos, não custa nada, não custa nem tempo nem dinheiro, a inscrição no nosso canal aí do YouTube. Tá? É muito importante que você colabore aí não só com a minha página, mas com a página de outros colegas que têm o esforço de se manter presente no debate qualificado nas redes sociais. E nas demais redes, peço a você que compartilhe, curta, vá lá na página, no Facebook, curta, compartilhe, chame os amigos, comente, enfim. Da mesma forma que no Twitter, Instagram. E também peço a vocês que me digam de que cidade vocês estão falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. Vamos sistematizar e fortalecer, expandir as nossas redes, pelo Brasil afora. E também peço a você que diga se o áudio e o vídeo estão chegando bem. Se está ouvindo com nitidez, estão assistindo com nitidez, se houver algum problema técnico que nós possamos resolver por aqui, a gente resolve, tá? Como é que tá aí, Renan? Boa noite, Adi, boa noite, companheirada. Nós temos uma turma crescente aqui. Quero só avisar e vou colocar aqui até daqui a pouco nos títulos, dos vídeos nas diversas redes, que nós vamos tentar transmitir o hacker que conseguiu as informações que deu origem à Vaza Jato. Ele deu uma entrevista à CNN Brasil, em que já foi anunciado aí num teaser divulgado, em que ele vai informar que a Lava Jato que tinha pretensões, inclusive, de prender ministros do STF. E aí a gente vai tentar colocar aqui essa entrevista para que você possa comentar ao vivo, as revelações que eventualmente também surjam aí a partir dessa entrevista. Então vamos ficar atentos. Isso começa mais ou menos em 30 minutos. Então a gente vai tratar de outros assuntos aqui e já para o finalzinho a gente vai fazer essa escuta. Vamos preparar aí, avisar a companheirada e compartilhar esse vídeo, que é importante, que em primeira mão a gente já tenha uma primeira análise aí, de novas informações sobre como operava a Lava Jato. Quem está aqui com a gente já é o Carlos Norberto Osilieri, do Núcleo Largo do Machado, ele que mora aqui no Maracanã, e ele brinca aqui, a Suderge informa, Lindbergh 6, golpistas 1. Essa é uma importante notícia dessa semana, eu queria que você comentasse rapidamente, Adi, enquanto eu vou consolidando aqui a companheirada que está já dizendo de onde está nos acompanhando. Tem gente aqui do Brasil todo, eu vejo Santo André, vejo Gravatá em Pernambuco, enfim,
Pedir para o pessoal continuar colocando, que eu vou já anotando aqui enquanto você comenta essa vitória importante do Lindbergh no TSE. Pessoal, só para relembrar, né, sistematizar, como vocês sabem, Lindbergh foi candidato a vereador, né, aqui no Rio de Janeiro, candidato à Câmara de Vereadores, teve o registro de candidatura, né, indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nesses casos, né, quando se indefere o registro, a campanha já em andamento, há um entendimento da Justiça Eleitoral que o recurso para o TSE tem efeito suspensivo. Então, o candidato concorre normalmente, o nome e a foto aparecem lá na urna eletrônica, só que os votos não são imediatamente computados, né, para a sigla ou para o candidato. Então, o Lindbergh foi o mais votado do PT, mas seus votos não foram, até o momento do julgamento do recurso, não foram computados. Então, era uma votação que estava sob júdice, e o recurso dele foi julgado no TSE na quinta-feira. Qual era a questão que foi levada ao TSE, né, que tem jurisprudência firmada sobre esse tema? Em caso de atos de improbidade, né, em que há alegação que se constata dano ao erário, para que o candidato tenha o registro, seja considerado inelegível, e, por consequência, ter o registro negado, o registro de candidatura, tem que concorrer dois elementos, né? O dano ao erário e enriquecimento ilícito, ou seja, ele ter se locupletado financeiramente com a prática, né, de ato de improbidade da qual foi acusado. Isso foi uma questão da época em que o Lindbergh era prefeito de Nova Iguaçu, lá que ele colocou um símbolo da prefeitura num material que foi distribuído gratuitamente aos alunos da rede pública lá de Nova Iguaçu, né? E isso foi considerado propaganda pessoal, ou seja, ato de improbidade, né? O recurso alegava exatamente isso, né? A justiça não mencionou enriquecimento ilícito, e o voto do relator foi nesse sentido, o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi acompanhado, né, por 5 outros ministros, né? O colegiado no TSE é de 7 ministros. E adivinha quem deu o voto contrário a Lindbergh? Nosso inefável ministro Edson Fachin, né, que ele resolveu ser o guardião da moralidade pública, né, no Poder Judiciário. Então, qualquer coisa que diga respeito à acusação de improbidade, corrupção, ficha limpa, etc., vocês podem ter a certeza que Edson Fachin votará sempre, né, com o Ministério Público. Foi o que aconteceu, mas, enfim, o voto do Fachin tornou-se irrelevante, né, e o Lindbergh ganhou por 6-1, né, de fato, uma goleada. Né. Agora, só para vocês terem uma ideia, né, isso pouca gente sabe, acho que nenhum de vocês sabe. Bom, resolvido então, né? TSE julgou, só que não exatamente assim. Quando ele peticionou a juíza, foi quem deu a decisão original, que foi confirmada no TRE. A juíza lá da zona, né? Da zona onde o Lindbergh, a zona eleitoral onde ele é inscrito. Ele pediu para participar da diplomação, que foi no dia 18, ela negou, dizendo que não, tem que aguardar o trânsito em julgado dessa decisão do TSE. Aí ele fez uma reclamação ao TSE com pedido de liminar. Aí o ministro Salomão enquadrou a juíza e mandou dar posse imediatamente, mandou diplomar, dar posse, né, tem que retotalizar os votos, né, aqui para vereador no Rio de Janeiro. Esses votos, repito, do Lindbergh não haviam sido computados. Então, se não me engano, a diplomação está marcada para o dia 21.
essa semana que vem. Hoje são 20... Amanhã. Hoje são 20, está marcado para amanhã. Então é isso, né? Uma boa notícia, né? Já parabenizei pessoalmente o Lindbergh aí por essa vitória. A vitória do povo do Rio de Janeiro. E vamos ver, né? Vamos ver se ao longo aí da luta política a gente consegue fazer com que prevaleça a vontade do eleitor e não a vontade do juiz. Que agora deram para escolher quem é candidato, quem não é candidato, né? Soberania, o tal princípio da soberania popular aqui no Brasil praticamente está virando letra morta, né? Diante das medidas arbitrárias do sistema de justiça. Como é que está aí, Renan? Bastante gente aqui, deixa eu já começar falando aqui da companheira Rune Magdala e da companheira e do companheiro Carlos Borelli, ambos de Aracaju, que estão acompanhando a gente aqui, a Suzana de São Paulo, a Vera Barbosa também de São Paulo, também de São Paulo, a Ana Cecília Nogueira, São Paulo bastante presente hoje, a Shirley Pauleto de Mongaguá, do estado de São Paulo também, a Ercília Maria Christensen, ela mora na Dinamarca, né, e diz que pertinho da Inglaterra, dizendo que na Inglaterra a coisa tá feia. Você já comentou aí, e a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. O Espírito Santo presente com a Nilda Lopes, a Diane Coimbra também do Espírito Santo, lá de Vitória, acompanhando aqui a gente, de Salvador, minha cidade natal, a Ida Bittencourt, de Vitória, a Nilda Lopes, de Porto Alegre, a Neuza Vieira, de Florianópolis, a Iraci Maia, vamos lá, quem mais aqui? De onde a gente tem companheiros e companheiros de São Paulo, a Rosa Ribeiro, aqui do Rio de Janeiro, a Maria Cirlei, do Ceará, a Sandra Regina Teixeira, de Porto Alegre, a Claudivete Ferraz de Andrade. Pessoal, desejando aqui boas festas para você, tá, Odi? A Albiracilda da Maria. Ao final aqui eu vou desejar boas festas aí para todo mundo. A Albiracilda, que é de Natal, lá no Rio Grande do Norte, de Juiz de Fora, a cidade onde o povo está feliz, a Eliana Paradelas, de Belo Horizonte, Tatiana Sardinha, de João Pessoa, na Paraíba, Maria Tereza Cavalcante, o Evanilton, também do Rio Grande do Norte, lá de Natal, acompanha a gente. Vamos lá. Rio dos Índios, Rio Grande do Sul, a Naura Fontana, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Ijuí, Rio Grande do Sul, aí a Mariniza e o Carlos Frederico, respectivamente. De Monte Alegre, no Pará, o Zeca Galdino. A Maria Tereza Cavalcante diz que a transmissão está ótima. O Júlio Melo, que está sempre com a gente. Muito obrigado, Júlio, por estar sempre aqui conosco. Ele que é de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. A Derosita Silva, lá da Bahia, não diz qual é a cidade. De Botucatu, São Paulo, acompanha a gente pelo YouTube. A Laura Júnior Xavier diz que a transmissão está muito boa. De Valente, na Bahia, o Antônio Geraldo Alves. Valente, cidade importante ali da região cisaleira do estado. Lula teve muito presente lá, tem imagens fortíssimas até de vídeos antigos, eu vou ver se eu recupero isso. A cidade de Jesuítas, no Paraná, o Brás Ferreira, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o Márcio Jair Poçan, o Wills Martins, de Penha, Santa Catarina, de Pouso Alegre, Minas Gerais, a Vanilda, enfim, bastante gente. O Adi, eu quero pedir para você comentar. O nosso querido companheiro Luiz Nassif tem sofrido aí perseguição do judiciário, né? Ele, inclusive, escreveu um texto dizendo que está juridicamente marcado para morrer. Porque ele tem aí até ações relacionadas ao que ele falou sobre o Eduardo Cunha. Enfim, gostaria que você comentasse, porque eu acho que é importante, tanto para a liberdade de expressão, que a verdadeira imprensa a imprensa comprometida, né, com a população deve ter o direito, mas não só, né, também o ataque do sistema brasileiro de justiça a qualquer força progressista. O Adir, você está sem o áudio. De fato, o Luiz Nassif, né, jornalista Luiz Nassif, ele é alvo de uma perseguição implacável, perseguição judicial implacável por segmentos. Eu falo segmentos aqui para
evitar, né, passar a ideia de que são todos. Mas são amplos segmentos, né, segmentino. Então, por segmentos muito importantes, né, quantitativamente falando, do sistema de justiça. São processos... Porque o lawfare, quando a gente fala lawfare, pensa logo no Lula, né? É como se o lawfare fosse uma invenção contra o Lula e utilizado só contra o Lula. Não, pessoal, o lawfare é uma prática judicial, né, de sistemas de justiça aí nos mais diversos lugares do mundo. No Brasil está ultra aperfeiçoado, sobretudo a partir da Lava Jato, em que o processo é utilizado como arma, né? Arma mesmo, obviamente, para substituir a arma de verdade, né? É como arma de guerra. Ao invés de você usar um tanque, uma baioneta, um fuzil, você usa a caneta do juiz, né? Então, isso é o lawfare. É o processo sendo utilizado, né, como arma de perseguição. E isso vale, né, para políticos, né, como o presidente Lula, e vale para jornalistas, que, como o Nassif, denunciam essas práticas. Então, o Nassif é um jornalista ultra qualificado, premiadíssimo, né, jornalista reconhecido. E hoje o Nassif não tem mais a cobertura de estar trabalhando numa grande empresa jornalística. Ele tem um blog dele, como diversos outros, né, os jornalistas que já militaram, né, na chamada grande imprensa, e hoje, né, ocupam esse lugar, esse espaço, na chamada blogosfera, né? Porque quando se é jornalista aí, se é do Globo, se é da Veja, se é da Folha de São Paulo, normalmente, por conta de matérias publicadas que geram processos, normalmente a empresa, né, são empresas capitalistas, são empresas milionárias, têm dinheiro, enfim. As empresas arcam, né, com os custos dessa condenação, em prol do seu empregado, do seu jornalista. Agora, não é o caso do Nassif, de outros, né, que, quando são condenados, têm que pagar do próprio bolso. Então, o Nassif está com a conta penhorada. Para vocês terem uma ideia, uma das condenações do Nassif, né, diz respeito ao fato de ele ter dito que Eduardo Cunha praticou crime de sonegação fiscal. Eu não estou brincando, não, isso é verdade. Eduardo Cunha, né, que, dentre outros crimes, né, além desse, praticou crimes muito mais graves, né, e o Nassif foi condenado por isso. Ele hoje publicou um texto muito forte, né, em que ele diz que conta bloqueada, não tem condições nem de pagar a escola das filhas, né? Não tem condições de pagar os funcionários do seu blog, do seu site, e possivelmente vai ter que fechar, o que seria uma derrota para todos nós, né? Então, primeiramente, fica aqui a nossa solidariedade ao Nassif. Agora, não é só solidariedade, diversos advogados, eu estou me incluindo nisso, estão se movimentando, né, para formar um pool aí em Rio, São Paulo. Há condenações, há processos aqui no Rio, há processos em São Paulo, para defender o Luiz Nassif, né? É uma injustiça, né? E, pessoal, olha, quando quem move a ação de dano moral é juiz, saiba que a condenação é sempre em relação a condenações em que outros autores, né, não são juízes. A condenação a favor de juiz é sempre 3, 4 vezes maior. E eles justificam, não pensem vocês que é um negócio condena, não. Quando atinge magistrado, atinge toda a magistratura não pode sofrer esse tipo de ofensa, esse tipo de ataque. Aí, mesmo nessa dimensão, eles se colocam como casta, né, diferente do resto da humanidade, diferente do resto dos mortais. Se eu for ofendido por alguém, né, e processar esse alguém por dano moral, tiver êxito, né, a condenação a meu favor, né, vai ser X. Se pela mesma ofensa um juiz, né,
for autor, né, a condenação a favor dele vai ser 4 vezes maior do que foi a meu favor. Né? Então, isso é uma iniquidade, né, uma perseguição, e mostra claramente mais um exemplo, né, de como o sistema de justiça brasileiro é autoritário, né, tangencia o fascismo, e quando quer perseguir, persegue. Né? Agora, estou me lembrando aqui, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, né, sofreu de novo, nova perseguição essa semana. Teve a casa invadida pela Meganha, lá, a Polícia Federal. Né? A busca e apreensão em outra investigação para a qual sequer foi ouvido, nem sabia. Né? E aquelas operações espetaculosas, com televisão já na porta. Né? E ele, que é um prefeito ultra bem avaliado, fez seu sucessor no primeiro turno, é um candidato, possivelmente, não sei, mas é cotado para ser candidato a governador e provavelmente já está sendo perseguido só porque se especula que ele venha a ser candidato a governador em 2022. Então, por isso que eu sempre lá na Câmara, quando eu estava lá na Câmara, e continuo dizendo para os meus colegas, nós temos que sentar e redesenhar esse sistema de justiça. Essa turma está fora da caixinha, e essa turma tem poder e usa o poder de forma abusiva e arbitrária. Então, está aí. Então, fica aí a nossa solidariedade, agora, solidariedade militante ao Nassif. Ele não vai estar sozinho nessa luta, não. E aí, Renan? É isso, Adi. Muita gente continua aqui falando, né, de onde está acompanhando a gente. De Nova Venécia, no Espírito Santo, a Leide Maria. De Santa Bárbara, o João Santos. De Crato, no Ceará, a Eliane Fulgêncio. De Botafogo, aqui no Rio, a Carmen Torinho. De Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, Paulo Lima. De Porto Alegre, o Rico Campos, que está no YouTube acompanhando a gente. De Belo Horizonte, a Tatiana Sardinha. Da Taquara, aqui no Rio de Janeiro, Maria das Graças. Lá da Bahia, Josefina Rocha. Aqui do Rio de Janeiro, também confinada em casa, Ana Terezinha Souza acompanha a gente do YouTube. De Barueri, São Paulo, Erivan. De Niterói, Isabel Magalhães. De Camaçari, na Bahia, em Arembepe, o Salvador Batista acompanha a gente. De Mar del Plata, Neuza Alves Vieira. De Uberlândia, Cileia Brandão. Olha aqui, ó. A Raisni Jamile Mazini Damus está aqui acompanhando a gente. Ela é filha do seu primo, Luiz Carlos Damus Filho. De Fortaleza. Damus é parente minha. Toda vez que vocês viram Damus aí, é parente meu. Ele é filho do seu tio Zé Sobrinho. Uhum. O Helder Viana de Araújo, de Fortaleza. Do Rio de Janeiro, a Terezinha Ferreira. De Valinho, São Paulo, a Márcia Amaral. Lá do Tucanistão, em São Paulo, a Cléo Grigoli. De Garanhuns, Pernambuco, a Vivi Tenório. Muita gente aqui. Pessoal revoltado, Adi, com essa pressão aí, né, do judiciário sobre o Nassif, esse absurdo que é essas condenações com valores maiores em prol de membros do judiciário. Isso acontece em vários tipos de ações, até em ações de consumidor. É inacreditável, assim, o juiz perdeu, o voo atrasou e o juiz não embarcou, tem indenização de 15 mil reais, é um negócio... Enfim, e ao mesmo tempo no Rio eles criaram a jurisprudência que falava de indústria de queixas, né, de indústria do dano moral. Dano moral, né? Enfim, quando na verdade as empresas desrespeitavam os consumidores e os advogados estavam ali de forma militante para garantir os direitos dos seus representados. Enfim, Osasco, São Paulo, a Rita de Cássia. De Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Francisco Hermildo. De Fortaleza, Ita Benevides. De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Anísio Lino. Enfim, vamos aqui entrar no outro tema, para a gente conversar um pouquinho. Foi publicado recentemente um livro, né? Deixa eu ver aqui o nome da autora exatamente. Cadê? Fabiana Alves Rodrigues. Ela é substituta na 11ª
Vara Criminal Federal de São Paulo, ela já é juíza desde 2009, juíza federal, e ela faz um livro em que aponta diversas irregularidades que já são questionadas pela defesa do presidente Lula. Mas próprios órgãos, né, de imprensa, da grande imprensa e a imprensa golpista, como no caso o Estadão, reconhece que foi uma análise isenta. Olha, pessoal, é muito importante isso, né? Está sendo lançado, né, o livro Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça, da doutora Fabiana Rodrigues Alves. Né? Fabiana Alves Rodrigues. Ela é juíza federal da 10ª Vara Criminal de São Paulo. Então, primeiramente, a autora. A autora não é advogada, então não sou eu que estou escrevendo o livro, não é o Cristiano Zanin, não é nenhum advogado criminalista. Né? Trata-se de uma juíza colega, ou ex-colega, no caso, né, do Sérgio Moro. Né? Juíza federal, né, e que atua na área criminal, atua em vara criminal, na 10ª Vara Criminal de São Paulo. Eu já comecei a ler o livro, né, não terminei, estou no começo, né, mas é um livro, quem quiser entender, é claro que talvez quem não seja dado ao direito tenha um pouco de dificuldade, mas absolutamente superável qualquer dificuldade de leitura. Ela traça um amplo painel do chamado combate à corrupção aqui no Brasil e, no final das contas, ela chega à conclusão, né, que é a mesma de todos nós e que gente como eu, Paulo Pimenta, a defesa do Lula, enfim, já dizemos há muito tempo. A Lava Jato agiu, né, movida por perseguição política, não houve imparcialidade por parte do juiz, né, e isso quem está dizendo é uma outra juíza. Ela não é do PT, nem pode ser, porque juiz não pode ser filiado a partido. Enfim, livro técnico e que mostra tecnicamente como a Lava Jato driblou a Constituição, driblou a ordem jurídica, agiu de forma parcial, agiu com um partido político, agiu de forma persecutória, né? Então não havia distinção entre o juiz e a acusação, sobretudo em face do presidente Lula. É um livro que eu recomendo, né? Se não me engano, se vocês procurarem na internet, é até dissertação de mestrado dela, que ela transformou em livro. Então, me parece que a dissertação de mestrado se consegue acessar na internet. Né? Consegue acessar na internet. Então, para quem... Eu não gosto, eu gosto de pegar o livro para ler. Mas para quem não quiser comprar o livro, enfim, e quiser estar na comodidade de ler no computador, eu não gosto, pode ser localizado aí no banco aí de dissertações da USP, se não me engano. Vocês põem o título do livro, né, que você vai encontrar lá, e recomendo vivamente, né, a leitura do livro da doutora Fabiana, né, livro de alguém que entende do riscado, né, é juiz, né, porque o Moro quis passar a impressão, quando era juiz, que ele era o único juiz que prestava no Brasil, né. Vocês devem lembrar que a impressão que se procurava passar, sobretudo a construção da Globo, né, da personagem construída Sérgio Moro, a única coisa que prestava no judiciário era o Sérgio Moro. Não existia mais juiz no Brasil. Existem juízes, sim, né, e não são todos iguais a esses que estão perseguindo Luiz Nassif, e não são todos iguais a Sérgio Moro. Né. Então, era uma expressão, né, há juízes em Berlim, então nós podemos dizer que há juízes no Brasil. Recomendo a leitura, recomendo vivamente.
A base do texto é realmente a dissertação de mestrado dela para a Universidade de São Paulo. Mas tem uma coisa interessante, ela deixa uma casca de banana aqui, Wadi, para os direitosos e raivosos, porque ela diz o seguinte: apesar de serem numerosas as críticas a aspectos jurídicos da Operação Lava Jato, até o momento nenhuma análise consistente foi capaz de negar a ocorrência dos desvios de recursos públicos. Sendo assim, não se toma por ponto de partida, nem se questiona aqui a ocorrência de tais desvios. Na verdade, até a ocorrência de desvios, isso foi comprovado, mas a participação ou a culpa de quem quer que seja não deve ser, é uma obrigação do Estado demonstrar a culpa, e não o inocente demonstrar a sua inocência. Claro, claro. Então, E mesmo, seja lá culpado, seja lá inocente, culpa você afere ao final do processo. Todos têm direito ao devido processo legal, né? De Eduardo Cunha a Madre Teresa de Calcutá. Foi só que a Lava Jato não fez. A Lava Jato falou em devido processo legal perto lá de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e coisa parecida, é falar da cruz perto do diabo. Então, é só o que os réus da Lava Jato não tiveram direito ao devido processo legal. E o símbolo maior dessa perseguição, dessa arbitrariedade, foi o presidente Lula, sem sombra de dúvidas, que era o grande alvo da Lava Jato. Era o grande... Não, eu vou ler só uma passagem rápida aqui, o Ed, dela, no livro, que é o seguinte, aspas, dizendo claramente, se a condenação de Lula em segunda instância não tivesse ocorrido a tempo de impedir sua candidatura, a pena imposta ao alvo central da operação não seria aplicada se ele vencesse em 2018. É interessante destacar que a escolha política dos atores do Judiciário Federal, que, tendo em mãos a opção de deixar sob as rédeas do eleitor o controle político da responsabilidade de Lula sobre os desvios na Petrobras, optaram por excluir essa possibilidade para fazer prevalecer a caneta dos togados. É importante, eu repito, não estou começando a ler o livro, né? Mas não há nada, já fui informado, né, a própria passagem aí que o Renan leu, ela não demonstra qualquer simpatia especial pelo Lula, não. Né? É uma análise absolutamente técnica, técnico-jurídico. Né? Mostra como o processo eleitoral brasileiro acabou sendo manipulado para impedir, né, que Lula fosse candidato a partir dessas condenações na Lava Jato. Então, ela demonstra, né, a celeridade com que se julgou Lula, né, para dar tempo exatamente de a Justiça Eleitoral negar o registro da candidatura dele, enfim. Né. E é muito importante porque já é um número considerável de balanços, né. São artigos, são dissertações, são livros, né? Já estamos formando aí um acervo aí de trabalhos sobre a Lava Jato, que no final, né, vai mostrar para o povo brasileiro a grande farsa que foi, né, a Lava Jato. Né? Não fosse isso, o próprio fato do Sérgio Moro agora estar usufruindo da sua obra de destruição, quebra as empresas, e agora vai ganhar um salário milionário, né? Vai usufruir da situação que ele criou, vai trabalhar numa consultoria, né, que está cuidando da recuperação judicial da Odebrecht, da OAS, por empresas quebradas pelo Sérgio Moro. Então, a Lava Jato empobreceu o país e enriqueceu, né, os seus comandantes. E aí, Renan? Mas leia um livro que vale a pena. Eu acho importante, e quem não tiver oportunidade, já há alguns dias, né, o Rodrigo Haidar escreveu uma resenha sobre o livro interessante no Consultor Jurídico, que aliás é um site que tem surpreendido, Adi, eu não tinha muita expectativa, mas ele tem, do ponto de vista jurídico, dado informações importantes sobre como operam esses setores aí. Quem? O site Consultor Jurídico. Ah, sim, Conjur. O Conjur tem sido importante aí na batalha, né, por um judiciário que cumpra a lei. Né? Essa que é a grande questão. Adi, estamos próximos aqui do horário do início da CNN. Eu estou só verificando aí, só lembrando para quem está aqui agora, vai ter uma entrevista
né, do responsável, né, o hacker que interceptou aí comunicações e deu origem, as informações que ele divulgou deram origem a Vaza Jato. Ele tem uma entrevista que vai falar sobre isso agora, e no teaser da notícia, ele informa que uma das metas da operação era prender o Gilmar Mendes e o Toffoli. Então a gente vai acompanhar isso em instantes. Eu estou só acompanhando aqui quando é que começa, para a gente entrar e acompanhar isso e o Adi poder fazer os comentários ao vivo, tá, pessoal? Então vamos ficar atentos, vamos compartilhar, porque nós vamos ter aqui, talvez, novidades importantes. E aí, Adi, eu vou só, ainda mantendo, sem a gente mudar de assunto, vou pedir para você comentar se não é o caso da defesa do Lula incluir também elementos aí deste livro, né, no processo da imparcialidade. Obviamente é um trabalho acadêmico, não é um... Ela ocupa o cargo de juiz, mas não é uma sentença, não é um trabalho acadêmico, que possivelmente vai poder, sim, ser citado, né, na oportunidade que se apresentar em alguma peça aí que seja necessário produzir aí nos diversos processos aí contra o presidente Lula, né? Mas, enfim, é um livro muito importante, né? Repito, livro de uma juíza, né, sobre uma operação judicial, né, uma operação do sistema de justiça, enfim, que tem que ser lido, tem que ser conhecido. Enquanto você fala aí, eu estou acompanhando o Cacau, deve continuar aqui para ouvir os comentários da entrevista. Sim, a gente vai transmitir a entrevista aqui, tá? Então não precisa sair, a gente vai colocar a entrevista aqui, para que a gente vai assistir junto com vocês, né? Não precisa, a gente vai estar aqui online, então é importante, pessoal, que a gente, na verdade, chame outros companheiros e companheiros para assistir aqui conjuntamente, com comentários ao vivo do Adi sobre essa entrevista que logo, logo vai ao ar. Então eu estou aqui atento ao início da entrevista. Pedi para o Adi só comentar rapidamente, se vê que a gente já chegou na hora, Adi. Deixa me dar só um minutinho para eu ver aqui como é que está no site da CNN, se já está ao vivo. Pessoal, enquanto isso, não sei se vocês leram aí no noticiário de hoje uma notícia curiosa, né? Curiosa porque não me lembro de fato parecido em tempos recentes. Nem tempos recentes, nem tempos remotos. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal anunciaram que durante o recesso continuarão despachando nos seus gabinetes, ou seja, não vão entrar em recesso, não vão entrar de férias. Né? Ministros Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Alexandre Moraes. E, óbvio, não disseram por quê, não esclareceram os motivos, apenas anunciaram aos jurisdicionados que continuarão despachando normalmente. E é claro, né, que o fato, que é um fato inusitado, chama atenção e gera, e acaba produzindo especulações. Né? E qual é a especulação que está gerando? É uma reação ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que eles não querem, porque no plantão, no recesso, quem assume o plantão do recesso é o presidente da Corte, o presidente do Supremo. Hoje, a presidência é ocupada pelo ministro Fux. E ele despacha de urgência, né, em todos os processos, inclusive em processos que não são da relatoria dele. Né? Pode haver um pedido de liminar, pode haver uma medida cautelar, uma tutela antecedente, enfim. No recesso, no afastamento do juiz, do ministro relator, regimentalmente, o presidente do tribunal pode, né, prover, pode apreciar os pedidos que são submetidos a ele no plantão. Né?
E vocês devem estar lembrando também, semana passada, retrasado, quando o Supremo julgou a possibilidade de reeleição para as mesas, a presidência da Câmara e presidência do Senado, e o Supremo acabou negando essa possibilidade, dizendo que a reeleição é inconstitucional. Isso são informações de bastidores publicadas pela imprensa. Então, não estou dando aqui como uma informação que foi checada, enfim. Estou reproduzindo aqui especulações jornalísticas, né? Que teria havido um acordo, né, para que o Supremo passasse a bola para o Congresso, que o Congresso decidisse se podia reeleger ou não. Né? Esse foi o voto do relator ministro Gilmar Mendes. E que isso estaria combinado ali com boa parte dos ministros já dando maioria para a tese, inclusive, possivelmente, o ministro Fux. E, na hora, 3 refugaram, né? Inclusive Luiz Fux. Isso deixou o ministro Gilmar Mendes com a brocha na mão, que era o relator, né? E os ministros votaram com ele. Isso aí é o hacker. E os medicamentos para impedir o avanço da doença. Nossos repórteres percorreram o Nordeste brasileiro. Adi, já não é que entrou aqui, deixa eu só colocar você, porque começou ao vivo já, eu já estou preparando para você comentar, mas só quando começar a matéria, porque o ao vivo é do programa, né? Tá previsto para entrar a qualquer momento aqui, séries originais. Eles estão falando primeiro agora da Covid, e assim que entrar a gente vai comentando. Enquanto isso... Então, só para terminar aqui, que eu estava falando em relação a essas férias aí que não serão tiradas por esse ministro, isso causou, né, os ministros que haviam se acertado lá a votação dessa questão da reeleição para as mesas do Congresso Nacional, causou indignação tal, e parece que pode vir a ser, né, uma resposta do ministro Luiz Fux, né, que desagradou aí boa parte dos seus pares, boa parte dos seus colegas. Porque, de fato, não é comum isso acontecer. Né? Juízes despacharem no recesso. Ministros supremos despacharem no recesso. Então, os ministros Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar e Alexandre Moraes estarão despachando no processo. Normalmente. Como se enfim, como se não houvesse recesso. Fica aí registro interessante que mostra também, né, como a política, no seu pior viés, atingiu também o Poder Judiciário, atingiu o Supremo Tribunal Federal. Né? Tudo hoje é pautado, né, pelo cálculo político, né? O direito está em segundo plano. Então, enfim, talvez essas não férias, né, sejam mais um sintoma aí da anarquia que se abateu, né, sobre o Poder Judiciário, sobre o nosso sistema de justiça. Adi, vamos continuar aqui nossa pauta. Eu estou acompanhando aqui a transmissão da CNN. Qualquer momento a gente entra com a matéria com informações aí, né, do hacker que interceptou as mensagens que deram origem à Vaza Jato. Mas antes, e aproveitando que você falou em férias, eu queria entrar aqui rapidamente no tema da pandemia. No início já da live você comentou que no Reino Unido eles fecharam novamente mais um lockdown, porque foi identificada uma cepa do vírus com uma transmissibilidade 70% maior, né? Mas também eu queria que você comentasse as decisões do STF que estão relacionadas a essa questão do combate ao vírus no Brasil, uma delas autorizando estados a comprarem vacina, já aprovadas e utilizadas em outros países, e a outra que vai tratar aí da obrigatoriedade da vacina. Então eu gostaria que você comentasse aí, nesse momento tão difícil, só dar uma informação, só para você ter uma dimensão, Adi. Eu sou bancário e sou atendido, o nosso plano é um plano fechado, só para os funcionários
do Banco do Brasil e no auge da pandemia, em julho, o sistema de teleatendimento com os trabalhadores atendia 800 pessoas por dia. Hoje já ultrapassamos 1.220 por dia e a faixa etária dos testados é de 34 a 43 anos. É uma faixa etária aí mais baixa, inclusive, considerando que o nosso plano não atende só quem está na ativa. Pessoal, todos tínhamos, quando a pandemia começou, chegou ao seu auge, né, aparentemente se estabilizou, embora no Brasil ela tenha se estabilizado lá em cima, mas alimentamos a ilusão de que seria uma linha, né, que começou e chegaria ao fim, né, uma trajetória linear, e que só que não é isso, né? Não é isso, o vírus, tudo indica, a ciência ainda não o dominou completamente. Então, essa notícia que chega do Reino Unido é extremamente preocupante. O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou hoje ou ontem que há uma nova cepa do vírus que é mais contagiosa e que estaria, nesse momento, fora do controle lá no Reino Unido, né? Teria uma intensidade 70% maior de contágio. Por isso ele elevou lá a gradação que eles fazem lá para nível 4, que é quase que o nível máximo, né, de isolamento, lockdown, enfim. E esse Boris Johnson, no começo, vocês lembram, né, ele era negacionista até pegar o vírus e quase ter morrido. Foi salvo pelo sistema público de saúde inglês, que é um modelo, né, assim como o SUS. Só que lá eles recebem recursos, né, aqui não. Mas, enfim, enquanto isso, enquanto o mundo se mobiliza para vacinar os países, né, governados pela direita, governados pela esquerda, se mobilizam para vacinar as suas populações, aqui no Brasil, o presidente da República, e só num país em que as instituições, que são tão enaltecidas, né, por alguns ilusionistas, né, mas mostram como as instituições aqui não funcionam, porque Bolsonaro já não podia estar governando. Não vou falar de ABIN, né, não vou falar Supremo para fechar Congresso Nacional, enfim. A condução da pandemia, ele está conduzindo isso como um criminoso conduziria. Se perguntarem, mas qual é o plano do governo do Bolsonaro para a pandemia? O pessoal responderia, olha, como bom miliciano, ele só tem plano de fuga. Plano para a pandemia ele não tem. Apresentaram no Supremo Tribunal Federal um plano mequetrefe, não tinha nem data para começar. E aí, o que ocorreu? E não tem como criticar o Supremo, pelo contrário, a decisão do Supremo merece aplausos. Mas o que ela demonstra? Bom, isso é um ato corriqueiro de governo. Então, quem tem que providenciar compra de vacina? Quem tem que apresentar um plano de vacinação? Quem tem que autorizar a entrada no mercado dessa ou daquela vacina? É o governo, é a administração pública. Como o governo se nega a fazer isso, nós não temos Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um poltrão lá, fardado, um general, que bate continência para o capitão e vira as costas para o povo brasileiro, esse Pazuello. Como o governo federal não age, e nós estamos diante de uma tragédia sanitária que pode ceifar a vida de milhões de pessoas, no Brasil nós estamos galopando, né, para chegarmos à marca dos 200 mil mortos, e pelo andar da carruagem vamos chegar em pouquíssimo tempo aos 200 mil mortos. O Supremo agiu. Foi submetida ao Supremo a questão da obrigatoriedade ou não da vacina. O Supremo entendeu corretamente, é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque trata-se de uma questão coletiva, não é uma questão, não se trata
de ministrar remédio contra uma determinada doença que aquela pessoa tem e não é contagiosa. Trata-se de uma doença contagiosa, e contagiosa em larga escala. Então, o indivíduo que vive em sociedade, ele não pode, alegando liberdade individual, dizer não vou me vacinar e continuar vivendo em sociedade contagiando os outros e matando os outros. Mas qual foi a distinção que o Supremo fez? A vacina é obrigatória, ela não é forçada, ou seja, não vai se determinar a força policial, né, que vai em casa buscar alguém para se vacinar. O Supremo autorizou os estados e municípios, com base na tese de que é obrigatório se vacinar, é restrição de direitos. Né? Então, sei lá, o indivíduo pode ser proibido de fazer concurso público, proibido de viajar, proibido de ir a estádio de futebol, proibido. Restrição de direitos. Né? Restrição de direitos. E, claro, se ficar, isso é muito difícil, né, saber quem contaminou quem, mas um indivíduo desse ele pode vir a ser penalizado criminalmente, né, se ficar demonstrado que ele está pondo em risco ou, de fato, causou contaminação em relação à contaminação de outras pessoas. E o Supremo também decidiu, né, que os estados podem, se o governo federal não tomar providência, estados e municípios podem comprar seringas, né, e, no caso de vacinas que foram aprovadas por agências internacionais, então a vacina X foi aprovada pela Agência de Saúde dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, da França, enfim. Se a Anvisa, em 3 dias, não se pronunciar sobre o pedido, né, de registro dessa vacina, os estados podem, e municípios podem usar a vacina. Agora vocês veem, quer dizer, isso foi uma medida anti-Bolsonaro, anti-negacionista. Agora vocês vejam, né? É o sistema de justiça, o poder judiciário, assumindo o papel de uma atividade administrativa corriqueira de governo, do poder executivo. Eu quero ver depois, quando o judiciário começar a governar em lugar do poder executivo. Hoje nós estamos aplaudindo, e tem que aplaudir mesmo, ainda bem que o Supremo tomou essa decisão. Mas numa situação de normalidade, porque quem conquista poder não quer largar depois, não. Né? Então, nós estamos aí vendo, cada dia que passa, ao longo do tempo, e agora, sobretudo, nessa pandemia, com a irresponsabilidade criminosa de Bolsonaro, nós estamos vendo esse hiperempoderamento, né, do Poder Judiciário. Para que isso depois volte, né, à normalidade, não vai ser fácil, não. Mas também mostra a anarquia em que o país está mergulhado por conta do crime, né, por conta da atitude genocida e irresponsável, né, desse psicopata que está governando ou desgovernando o país. E esses adjetivos são adjetivos que estão sendo utilizados até por órgãos da grande imprensa que ajudaram a Bolsonaro a chegar onde chegou, ao Palácio do Planalto. Hoje dá dó de ver, né, tanto arrependimento. Se arrependimento matasse, eles devem estar... Mas não tem jeito, né? Na hora entre Bolsonaro e o PT, eles ficam com o Bolsonaro, né? O que eles fizeram em 2018. E aí, Renato, nada do hacker? Não, eles estão transmitindo aí uma outra reportagem, também sobre a questão, né, que nós estamos tratando a doença, só que no caso é da Zika, né? Estão colocando aqui os impactos dessa doença da Zika 5 anos depois que a gente teve um surto dela aqui no Brasil. Mas eu quero pedir, Ed, você estava falando de férias, eu acabei não dando o fato ainda sobre a questão da pandemia, que o Guedes também não vai tirar férias, mas não porque ele não queira, é porque ele deu uma declaração dizendo que a economia do Brasil precisava que o povo se vacinasse, e o Bolsonaro não gostou. Esse é mais um exemplo, né, do grau de insanidade, né, de Bolsonaro, da sua aliança inarredável com o vírus, né, ele é amigo do vírus, né,
Ele incentiva o vírus. Hoje participou de uma aglomeração lá em Santa Catarina, um bando de idiotas, né? Todo mundo sem máscara, né? E ele sem máscara, o filho apareceu a família dando... O que está acontecendo nos dois países? Os chefes de Estado, os chefes de governo estão indo se vacinar para incentivar a sua população a tomar a vacina, para mostrar, ó, não vou morrer não, não vou virar jacaré não. Né? Bolsonaro faz o contrário, os seus familiares idem. Né? Desincentivam, desinformam. Né? Cresceu aqui no Brasil o número daqueles que estão dizendo que não querem se vacinar, de 8% para 12%. É uma insanidade. Né? E agora o Guedes, Paulo Guedes, num raríssimo ato também de lucidez, né, desse sujeito, ele disse que todo mundo tem que se vacinar, que para a economia voltar a crescer, né, que nem um avião. Foi essa a imagem que ele usou. Não basta ter uma asa, tem que ter as duas. A asa da economia e a asa da saúde. Então, que as pessoas têm que se vacinar. Então, palavras até de uma inesperada lucidez. E Bolsonaro não gostou. Então, vocês vejam o grau de insanidade desse sujeito. E aí suspendeu as férias, né, do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, por ter exortado a população a se vacinar. Vejam só a que ponto nós chegamos aqui no Brasil. Um país hoje completamente desmoralizado em todo o mundo, né, tendo derrotas diplomáticas aí todos os dias. Ministro, um embaixador que seria acreditado na ONU, foi negado a acreditação dele. O Brasil não foi convidado para a cúpula do meio ambiente, né, porque dá mau exemplo, porque não apresenta propostas, né, diferentes para combater o desmatamento, o aquecimento global, etc. Quer dizer, então é um país completamente à deriva, né, com um insano como seu timoneiro, né? Timoneiro louco, né, que não sabe para onde vai levar o barco. E nós estamos todos dentro desse barco. Então, mais do que nunca, nós temos que deter esse sujeito, né? Esse louco, né? Antes de 2022. E se não der antes de 2022, nós temos que ganhar essas eleições em 2022, parar de infantilidade, a esquerda ver se amadurece, né? E, enfim, porque ou a gente tira esse sujeito ou ele acaba com o Brasil. E aí, Renan? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? O pessoal dizendo de onde está acompanhando a gente, o Israel Braga, de Morrinhos, no Ceará, o Jonas Pereira, de Canoas, no Rio Grande do Sul, Salvador, na Bahia, Almeri. O pessoal concordando aqui com a sua análise sobre essa loucura que é esse governo Bolsonaro, né? E toda hora é uma insanidade. E agora, aparentemente, para toda essa pirotecnia, para também tirar os holofotes de um problema que surgiu para eles, que foi na ABIN, né? Aí sendo utilizada como consultoria para a defesa do filho do Bolsonaro. Então ele começa a dar declarações estapafúrdias e absurdas para tentar chamar a atenção. Enfim, olha quem está entrando aqui. O nosso querido Paulo Pimenta. Vou colocar ele aqui com você. Cadê ele? Oi, Pimenta. E aí, rapaz? Grevadinho da moça. Feliz aí que teu time bateu o Palmeiras, né, pô? Despedida do De Alessandro, né? E aí? Daqui a pouco nós vamos fazer uma também, né? Como é que estão as coisas, Vadinho? Mas batendo papo com o pessoal, né? Comentando aí essa loucura aí em que Bolsonaro está mergulhando o país aí com essa pandemia, né? E, viu aí, né? Ele proibiu as férias do Guedes porque o Guedes exortou a população a se vacinar. Aí Bolsonaro não gostou, né? E aí, pessoal, recebendo aí nosso querido amigo, companheiro, meu camarada Paulo Pimenta, esperando o hacker aí na CNN entrar para a gente transmitir aqui, pô.
Que hora que ele vai entrar aí? Pois é, já era para ter entrado, né? Segundo a... Eles devem estar querendo formar audiência, né? E já era para ter entrado. Se não conseguir por aqui, a gente bota ele. Enfim. O Renan tá tudo pronto aqui para botar ao vivo aí, se ele entrar agora, para a gente comentar. Sim. E aí, como é que estão as coisas aí em Brasília? Olha, Vadir, uma quantidade enorme, né, de questões, uma quantidade enorme de assuntos aí, né, desde a questão da pandemia, a eleição da presidência da Câmara, né, essa loucura da posição do Bolsonaro sobre o tema da vacina, né? E aí a gente vai poder bater um papo hoje, mais tarde, aí, né, assim que tu te liberar. Tá. Mas está um bom público aqui, muita gente acompanhando, né? E estava conversando agora há pouco com o Genuíno, estava conversando com o pessoal, falando um pouco sobre qual é o nosso planejamento aí para a semana, né? Aham. Pra ver como é que a gente se prepara aí para dar conta, né, desse desafio aí da semana. Vai ser uma semana muito movimentada, né? É. Para a gente poder dar conta do que está pela frente, né? Verdade. E depois nós temos que ver esse negócio aí da BIM também, né? Isso aí é... Isso é outro Ah, né, o Rogério. o Rogério falou comigo. Conversando com o Rogério, a gente encaminhar também, né, uma questão aí do... Isso. Ele falou comigo ontem, a gente vai conversar aí sobre isso também. Tá bacana, pô. Então, pessoal, daqui a pouco a gente termina aqui, eu vou entrar... Vocês, eles já anunciaram aqui, porque é um programa tipo um Fantástico, né, da CNN aos domingos. Então eles já entraram há pouco dizendo, daqui a pouco entra a entrevista. Então, estão tentando montar audiência, né? E hoje a juíza federal aí de São Paulo lançou o livro, né, sobre a Lava Jato. Já comentei aqui, vale a pena, viu? Já dei uma olhada em algumas passagens, vale a pena. Eu não acompanhei, Vadir, não acompanhei. É uma juíza federal, 10ª vara, juíza federal de São Paulo, 10ª vara criminal da Justiça Federal de São Paulo, doutora Fabiana Rodrigues. Ela escreveu um livro sobre a Lava Jato, do ponto de vista estritamente técnico-jurídico. Não demonstra nenhuma simpatia pelo presidente Lula ou por qualquer investigado, faz uma análise, pelo contrário, até diz que acha que os desvios aconteceram mesmo, né? Enfim. Não em relação a Lula, em relação ao geral que a Lava Jato investigou. Mas que a conduta da Lava Jato foi parcial, não houve imparcialidade. E em relação ao Lula, houve perseguição mesmo. Perseguição política, sobretudo pelo fato de não deixarem ele ter sido candidato. Né? Deixarem o povo julgar. Juízes resolveram julgar no lugar do povo. Eu acho que vale a pena. Já até alertei o pessoal, não é advogado que está fazendo, não sou eu, não é Pimenta, é uma juíza, ex-colega de Sérgio Moro, sabe o que fala. Vale Agora, a pena ler. Esse negócio, um negócio que eu fico louco, rapaz, esse negócio. Aí tu tem muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso, né, rapaz? Esse negócio do judiciário não tem prazo para as coisas. Né? Quer dizer, como é que o pedido de habeas corpus fica 2 anos? 2 anos. Não tem nenhum mecanismo, não tem nada que possa ser acionado para que alguém venha julgar alguma coisa. Quer dizer, o Ministério Público não tem prazo, o Judiciário não tem prazo. Só quem tem prazo é a defesa. Ninguém tem prazo no sistema de justiça brasileiro. Ai de nós, advogados, se a gente perder um prazo. A gente perde a autorização para advogar. Né? Rapaz, isso é um drama de quem milita na justiça já desde que existe poder judiciário. Né? Juízes podem tudo e os jurisdicionados e seus advogados não podem nada. Né? Então, mesmo medidas urgentes como habeas corpus, é assim.
Então, temos aí o habeas corpus do presidente Lula. O habeas corpus está lá, não é de agora, não. Está lá desde 2017, desde 2016, desde 2018. E não Começou 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? E, enfim. Então, é essa... E a juíza, viu, Pimenta, ela aborda essa questão, né? Usando como exemplo Lula. Como o TRF atropelou todos os prazos, aí sim, aí foi célere. Para o Lula foi célere. Para condenar foi célere. Para dar tempo de a justiça eleitoral impedir que ele fosse candidato, né? Então, como a justiça agora é seletiva, esse processo vai andar, aquele ali não vai. Esse réu aqui tem que ser condenado, aquele outro lá, Aécio, deixa para lá, e assim vai, né? Então, a politização tomou conta do Poder Judiciário. Eu comentei aqui, o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, de novo, foi alvo de novo de uma operação arbitrária, né, essa semana. A Polícia Federal invadiu a casa dele 6 horas da manhã para fazer busca e apreensão, num inquérito aí que ele não tem sequer conhecimento, nunca foi ouvido. Vadir, Então Vadir, Fala. o Bahia está ganhando 3-2 no Maracanã, do Flamengo. Flamengo, é? Rapaz, eu sempre fico, porque para o Vasco é bom que o Bahia perca. Mas eu não consigo, rapaz, torcer para o Flamengo. Tu viu como é que foi o Vasco hoje? O Vasco ganhou hoje, 1-0 do Santos. Vai ter resultado? O Vasco ganhou do Santos 1-0. Foi. Finalmente, né? Vai ter resultado. Finalmente. Mas não tirou a gente do rebaixamento. O Vasco ganhou 1-0 do Santos. Uma sapatada no Bahia, tá aí agora. O Bahia está ganhando 3-2 do Flamengo, né? Já está no segundo tempo? Ou está no primeiro? Está no segundo tempo, já está com 23 do segundo tempo, né? E o Inter ontem ganhou 2-0 do Palmeiras, velho. Despedida do De Alessandro ontem, cara. 12 anos de Inter, cara. Ele está indo para onde? Ele está parando de jogar bola? Ele não anunciou, não, ele disse que vai jogar mais um ano. Eu tentei descobrir hoje, perguntei para o Antônio, parece que ele vai jogar no Chile, ele quer jogar mais um ano. Ah, tá. Mas a família está morando em Porto Alegre, eu acho que depois desse ano ele veio morar em Porto Alegre. Sabe que teve eleição no Inter dia 15, Vadir? E o companheiro que foi eleito presidente lá é militante do PT. Ah, é? Pô, que bom. Mas militante assim de casa, foi presidente do Detran, do governo do Tarso, foi candidato a vereador pelo PT, dirigente do PT, teve eleição direta, fez 16 mil votos, e essa turma que está lá há 200 anos fez 8 mil e pouco, uma grande vitória. Vamos ter um petista agora presidindo o Inter. Pô, que bacana, que bom. Aqui no Vasco isso vai demorar muito tempo para acontecer. Se bobear, vou me candidatar à presidência do Vasco aí na próxima. Eu acho uma boa, eu acho uma boa. Pimenta, você sabe que a gente fica segurando o Adi, né? Porque se não fosse a militância, ele queria se candidatar só no negócio de Vasco, negócio de querer ser deputado, representar a classe trabalhadora, só o setor da classe trabalhadora representado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas foi bom o resultado hoje. E para nós foi bom esse resultado, porque o Vasco ganhar do Santos. O Santos estaciona ali, né? O Santos estaciona. E como é que tá o negócio aí de mesa da Câmara? Olha, rapaz, é isso que eu estava conversando agora com o Genuíno, né? Eu estou convencido que nós fizemos um movimento correto, que foi o movimento de entrar no bloco, tá? Eu acho que nesse momento de ascenso aí do bolsonarismo, e a grande possibilidade é ganhar o candidato do Bolsonaro. Já estão comprando voto com ministérios. Vão jogar muito pesado para assumir o controle da Câmara e do Senado. Hoje já controlam, né, a ABIN, a Polícia Federal, a Receita Federal, a PGR, né? Agora, eu acho que nós temos que ter um candidato do campo popular, do campo da esquerda, entendeu?
é evidente que o PT, como o maior partido, tem que oferecer um nome. Agora, não é uma imposição, né? Então, o pessoal acabou levantando a possibilidade do ser o meu nome. Até conversando com o Genuíno agora sobre isso, né? Meu nome está à disposição, né, para a gente tentar unificar aí uma candidatura de unidade do campo da esquerda. O que não dá é para não ter o candidato, né? O Genuíno estava me ligando hoje, parece que teve um encontro aí do Maia com parece que o Rodrigo Maia hoje foi reunir com o Temer. É por Baleia Rossi, né? Aí também não ajuda, né? Quer dizer, aí cada vez mais reforça a necessidade da gente ter uma candidatura, né? Uhum. Então, eu acho que amanhã vai ser um dia importante para a gente poder definir isso, poder avançar nessa questão, né? Eu estava até com o Genuíno, né? Lá no Hora 13, e aí lancei teu nome. Foi há 10 dias atrás, lancei teu nome lá para presidente, que eu acho que a gente tem que apresentar o nome mesmo, ainda que faça o bloco, mas tem que apresentar o nome, até porque se é um apoio da esquerda, ninguém vai para essa eleição não é decidida no primeiro turno, né? E aí no segundo a gente vê como é que fica o cenário. Mas se de fato se bobear aí, o Arthur Lira vai levar isso. Se facilitar, ganha no primeiro turno. Ganha no primeiro turno. Máquina do governo, porra. E o Arthur Lira sabe jogar esse jogo, né? Ele sabe jogar esse jogo. Sabe jogar. Daqui a pouco a gente volta aí, gente. Vamos estar aqui na página do Vadir, vamos estar nas minhas páginas, vamos estar daqui a pouquinho mais. Daqui a pouquinho, né, Vadir? Daqui a pouquinho. Estou terminando aqui em 15 minutos. Se não der para passar ao vivo aqui o hack, a gente passa na nossa. A gente passa na nossa aí para comentar. Você sabe como que é, Pimenta? Mais ou menos. Tá, vê se você consegue aí, porque pelo que eu vi, são 2 reportagens, são mini docs. Esse programa é um programa eu não sabia, eu já tinha visto alguma notícia, do Evaristo, aquele que saiu da Globo. Sim. E quem conduz. Então tá tendo agora uma reportagem sobre algumas questões que nunca foram divulgadas, né? Sim. E principalmente sobre o STF, né? E ele está dizendo, a chamada da matéria, ele dizendo que o Moro e o Dallagnol estavam planejando prender, decretar a prisão de Gilmar Mendes e do Toffoli. Você vê o grau de megalomania, né, que tomou conta do pessoal naquela época, né? E a gente denunciava tudo isso lá da tribuna da Câmara. Mas vamos... Então, tá bom. Eu vou montar um negócio aqui, a hora que terminar aí tu me avisa. Tá. Aí, pessoal, recebemos aqui a visita ilustre aqui do companheiro Paulo Pimenta, com quem daqui a pouco estarei junto, né, para a gente continuar esse bate-papo. E aí, Renan, vai demorar muito esse negócio? Odi, eu acho que não, viu? Eu acho que está caminhando para o final aqui o mini documentário sobre a Zika. Mas a gente dá mais 4, 5 minutos. Eu não acredito que vá ser muito mais que isso, não. Se não, você tenta entrar lá com o Pimenta. Eu vou mandar uma mensagem aqui explicando para ele como é que faz. A Cacau Glória, nossa querida amiga, né, está sempre conosco aqui. Ela acaba de me revelar que é cruzeirense e que é uma palavra de esperança minha. Olha, Cacau, eu, a partir de agora, vou passar a torcer pelo Cruzeiro. O Cruzeiro voltar, mas tá difícil, viu? Pelo que eu li ontem, as chances de o Cruzeiro voltar para a primeira divisão diminuíram bastante. Mas, em homenagem a você, eu vou passar a torcer para o Cruzeiro voltar, tá? Mas vamos ser realistas aí, tá difícil. E se bobear, o meu time vai fazer companhia ao seu aí ano que vem. Espero que não, né? E aí, Renan, o que o pessoal está falando aí? Muita gente aqui discutindo. Queria a opinião de vocês sobre a questão da eleição da mesa, né, da presidência. Eu acho que vocês conseguiram conversar aí um pouquinho sobre um assunto tão demandado nos últimos dias, né? E em instantes, pessoal, eu acho que já está no finalzinho aqui, realmente está caminhando para terminar aqui a série original. Vamos ver se ele vai entrar imediatamente com a entrevista. Eles entrando, a gente entra aqui. Se não, você continuará com Pimenta daqui a pouco, não é isso, Adi? Exatamente. E aí eu passo a orientação para ele, para poder
vocês comentarem por lá. A Vera Barbosa lembrando aqui que Lula está indo a Cuba, né? Vai participar do documentário do Oliver Stone, né? Lá em Cuba, né? Mostra o prestígio aí do nosso presidente, nosso ex-presidente, né? Ao contrário desse insano que governa o país. Então, fica aqui esse registro também muito bem lembrado aqui pela Vera, né? Ele já está de malas prontas aí para ir a Cuba. O que o pessoal ainda está comentando aí, Renan? Vamos ver aqui, que eu estou com um olho no peixe e outro no gato. Eles deram um intervalo comercial lá. Vamos aqui. Isso aí, Cacau. Eu torço pro Cruzeiro, você torce pelo Vasco. Combinado. Você falando das autoridades, né? O vice-presidente atual dos Estados Unidos tomou a vacina dentro das câmeras. Então, só esse Bolsonaro é personagem dele mesmo, né? Ele acaba transformando em realidade a realidade virtual que ele cria, né? A realidade paralela. Ele vive na realidade paralela e não na realidade real. Você faz isso na ficção, tudo bem. Agora, estando à frente de um governo de um país como o Brasil, não dá, não. É o que esse sujeito está fazendo. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Odi, eu queria só que você comentasse, podia até ter provocado o Pimenta também, sobre a aprovação do Fundeb, sem as malfadadas alterações que a Câmara tinha feito, né, de deslocar recursos para entidades filantrópicas, na verdade, instituições religiosas na área da educação. Verdade, o Congresso Nacional estava se encaminhando para cometer mais um crime contra o povo brasileiro, né? Um crime contra a educação, porque ia, entre aspas, universalizar o Fundeb, né? Ou seja, os benefícios, né? Os investimentos do Fundeb poderiam beneficiar escolas militares, escolas, tudo da área privada, né? Escolas religiosas, né? E houve uma reviravolta no Congresso Nacional e o Fundeb voltou à sua conformação, à sua configuração original, né, de financiamento do ensino público. Agora, isso mostra também, né, nós estamos em pandemia, então qualquer mobilização é muito difícil, mas mesmo assim, né, houve uma mobilização, houve uma reação ao que estava acontecendo no Congresso, a possibilidade do desvirtuamento, né, do Fundeb, né, da privatização do Fundeb, e, enfim, nós conseguimos dar essa reviravolta lá no Congresso. Né? Então, não só de más notícias nós vivemos, né? De vez em quando temos aí vitórias, e vitórias importantes, foi uma grande vitória. Então, isso mostra que a pauta bolsonarista não é inderrotável, não é invencível, tampouco ele. Agora, depende muito da nossa persistência, né? De nós não desanimarmos, né? Da nossa mobilização. É isso que nós temos que fazer, né? Não desanimar nunca, não esmorecer nunca. E vocês viram que eu estava comentando com o Pimenta aí, nós estamos tratando aí da questão da ABIN aí, pedido de impeachment, né? O Bolsonaro ele não privatizou, ele não está tentando privatizar só estatal, não. Ele privatizou o governo. A ABIN virou um braço da família dele, assessorando a defesa, dando subsídios à defesa do filho, né, Flávio Bolsonaro, nos inquéritos aí, sobretudo da rachadinha, em que ele está envolvido, que pode levar à cassação no mandato dele. Só que essa questão da ABIN acaba envolvendo o próprio Bolsonaro, né, porque ele teria dado a ordem. Então, isso aí é gravíssimo, né? E a ABIN pode acabar sendo o Fiat Elba, né, de Bolsonaro. Vocês lembram do Fiat Elba do Collor, né?
CPI, naquela época, estava no impasse e tal, de repente apareceu o tal Fiat Elba. E o pobre do Collor foi cassado, né? Quer dizer, renunciou antes, né, de perder o mandato. E, então, o caso ABIN pode ser o Fiat Elba aí do Bolsonaro. Né? A gente não tem que esperar até 2022. E aí, Renan? Eu estava com a esperança de no retorno, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque eles voltaram com a segunda etapa agora do documentário da Zika e entraram agora numa fase. Eles estavam mais contando casos, histórias, agora eles estão entrando aqui com cientistas explicando como é que está a evolução para um tratamento, etc. Então acho que não vai dar para a gente conseguir fazer nessa live, então o compromisso é de você continuar a entrar em instantes com Pimenta para poder fazer o acompanhamento. E os comentários, né? Tá bom, então manda uma orientação aí pro Pimenta aí, como é que ele tem que fazer. Beleza, eu vou fazer isso aqui para ele. Ó, pessoal, em 10 minutos aí, 5, 10 minutos, tô entrando com Pimenta, tá? E a gente tratar aí de outros assuntos também e comentar essa entrevista aí do famoso hacker, né, o Delgatti. Revelações bombásticas aí. Ele que acabou dando origem à Vaza Jato, né? Foi a partir do hackeamento que a Vaza Jato colheu todas aquelas revelações aí que abalaram o mundo da Lava Jato. Tá, pessoal? Então, eu quero desejar para vocês aí boas festas, né? Na medida do possível. E eu sei que quem está aqui acredita na ciência e age com bom senso, mas não custa nada, né? Incentivar que não aglomere. Infelizmente, alguns entes queridos a gente não vai poder ver nesse Natal, né? Temos que ficar com aquele núcleo mais com o núcleo familiar com o qual a gente está convivendo no dia a dia. Tirando isso, é bom não correr o risco, né? Vocês estão vendo os dados novos aí da segunda onda aí de pandemia, ou do recrudescimento da pandemia aqui no Brasil, é que cada vez mais jovens estão sendo contaminados pela pandemia. E contaminando seus velhos, né? Contaminando seus pais, contaminando os seus avós, enfim. Né? É o pessoal mais jovem agora que está saindo, né? Que se cansou, está indo para bar, que está indo para restaurante, está indo para shopping, está indo para academia, está aglomerando. Né? Muitas vezes aí desconsidera o uso da máscara, né? E, enfim. Eu vou. Pode terminar, desculpa, pensei que você tinha terminado. Mas é isso, vamos desejando aí boas festas e tal, e nós voltamos aí no próximo domingo. Perfeito. Deixa eu só gravar um vídeo aqui, aproveitar o nosso pessoal aqui, porque aí com a explicação como é que o Pimenta faz, bem rapidamente, o pessoal não vai ver, mas eu vou colocar aqui. Pimenta, você vai clicar aqui no compartilhamento de tela. Importante aqui, ó, marcar o compartilhar áudio para o pessoal poder ouvir o que vai estar acontecendo lá na CNN. A guia do Chrome, eu já mandei para você qual é o link onde vai passar a entrevista. Clicou aqui e compartilhar. Aí você vai voltar aqui para a transmissão e você vai ver ela aqui, ó. E aí você e o Adi vão estar aqui podendo comentar a transmissão, tá bom? Vou interromper essa transmissão aqui. E é isso, Adi. Boas festas aí pro pessoal. Tá, para você também. Um abração aí, pessoal. Até domingo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.